Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Até Quando? Uma decisão, ela vale mais do que qualquer motivação. E esse é um espaço onde nós falamos sobre crescimento, transformação, inteligência emocional, o poder das decisões através do autoconhecimento. E nessa temporada nós estamos gravando os agentes transformadores. O que são os agentes transformadores? Foram as pessoas que se transformaram com o autoconhecimento e hoje já estão levando isso na vida de outras pessoas, de outras famílias, de outras empresas também. E a minha convidada é mais do que especial hoje. Eu estou com a Patrícia Liu. A Patrícia, eu vou ter que ler porque é muita coisa, hein, gente? Ela é presidente da Câmara de Comércio Brasileira Feminina dos Países da Ásia Oriental, a CCBF Ásia Oriental, é uma instituição sem fins lucrativos e também hoje ela coordena o Instituto Liu Cursos e Treinamentos e também é escritora. E vocês vão entender que tudo isso nasce a partir do autodesenvolvimento e de muitas decisões que ela teve que tomar na vida dela. Seja muito, muito bem-vinda, Patrícia ou Pati, eu não sei, eu vou ficar meio à vontade aqui, Pode tá? Pode chamar de Pati, não tem problema. Muito obrigada pelo convite, Fernando. E é uma honra estar aqui para compartilhar um pouco com as pessoas que estão te escutando desse canal, porque realmente você, a Signa, na Academia da Excelência, transformou a minha vida. E você viu, né? Eu acho que se tiver gravações do antes, como eu estava na academia, quando eu fiz o S2, quando eu comecei a Academia da Excelência e hoje quem é a Patrícia. Até a maneira de falar, a postura muda muito. Que nem você fala, né? O corpo comunica, o corpo fala. Então, eu assim, para receber o seu convite, eu falei assim, claro, quanta honra, meu Deus, as pessoas precisam saber o que é, né, a academia, para que serviu e como que amplia a nossa mente e traz o que está no interior da gente, o que realmente é para você, a sua missão e o seu resultado. Que legal, olha, você tocou num ponto muito legal que eu vou pedir pro pessoal levantar o seu primeiro vídeo mesmo, porque Levanta. A gente mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Ai, meu Deus, aí depois mostra pra mim. Não, inclusive eu quero mandar esse vídeo para você, porque com certeza isso é um documento muito importante para você mostrar a sua própria transformação, sim, né? Sim. E como você disse, o corpo fala, e eu lembro realmente da sua fisiologia, da sua fisionomia, da sua postura, e realmente eu vou vendo os seus vídeos, vi você em cima do palco, e eu olho e falo, gente, é muita transformação realmente. E a gente vai contar essa história aqui. Sim, pô, vamos lá. Vamos lá. Vamos, para a gente contextualizar o pessoal, conta de você um pouquinho antes do autoconhecimento, como era, quem você era, o que você pensava, quem era a Patrícia lá atrás? Olha, na verdade, assim, antes de ter contato com Signa, né, contato com Signa foi quando eu casei. Com o João e tudo mais, e quem me levou foi a minha cunhada e o meu cunhado. E antes disso, eu já fiz um outro treinamento onde me deu um chacoalhão. E eu falei assim, não, eu não vou ficar mais na Ásia dos meus pais, eu vou para a China, que a gente tem um contato, falei assim, não, eu preciso buscar meus ancestrais. E eu não tinha conhecimento, que eu era muito novinha, não tinha conhecimento que buscar ancestrais está lá dentro, não necessariamente eu precisava estar lá, não necessariamente você tem que chegar e falar assim, desculpa papai, desculpa mamãe, obrigada, né? Dá o gratidão, que muito trabalha no S1, né, e no S2, e eu não tinha esse entendimento, eu achava que tinha que estar lá. Aí eu fiz todo o trajetório, eu fui para a China, e depois eu fui expatriata e trabalhei lá. E isso já começa a trajetória, porque deu esse boom, a gente perde a coragem de sair da proteção dos papai e da mamãe, principalmente orientais, a gente só sai de casa casado. Né? Então, por mais que eles façam, pode trabalhar fora, mas está sempre no contexto deles, né? Na realidade na proteção deles. E quando eu estive lá na China, aí sim eu criei minha independência, aí sim eu fui até os meus ancestrais, eu fiz o que tinha que fazer, eu busquei. Lá a gente fez o desenvolvimento da parte de importação, exportação, desenvolvi uma empresa lá para as empresas judaicas, por isso que a Câmara de Comércio, que hoje
hoje, né, sem fins lucrativos, mas gera negócios, fechamento de negócios para as mulheres da Ásia, dos países asiático oriental e mulheres gerações também. Depois a gente pode contar um pouco mais. Sim. E chega um momento, né, relógio biológico, a mulher tem que casar. Eu não me via casada na China. Aí eu voltei para o Brasil. E lá eu aprendi a medicina tradicional chinesa. Mas muitas vezes a gente aprende e a gente esquece. Fala assim, eu acho que isso não é meu foco. Aí, então eu voltei para o Brasil. Encontrei o João. A gente acha que... Mulher acha... quando eu quero casar... eu vou cair um príncipe e você casa. Não, não é muito bem assim, gente. É bom falar da realidade, não do ilusório. Não. Então conta isso pra gente. E quando eu decidi, porque eu sempre quis dedicar ao trabalho, desenvolver minha carreira, e quem é a Patrícia? Os orientais em si dão muito valor para o homem, sexo masculino. Quem carrega o sobrenome da família é o homem. A mulher é destinada desde que nasce a casar e pertencer à família do homem. Então você não pertence à sua família de origem, sempre ao do outro. Mas se você casa com seu marido, você também não pertence à família do marido. Na verdade, você é apenas um agregado, considerado, né, essa palavra certa. Então é o pertencimento. Quem eu pertenço? Então, aí eu falei assim, não, vou desenvolver minha carreira, ter o meu desenvolvimento, aí eu volto, no momento que eu quiser, Deus vai fazer eu casar. Aí demorou, por isso eu casei tarde. Mas eu encontrei a pessoa, né? E hoje, com o João, tudo mais... E eu faço o meu trabalho também. Até então eu achei, eu vou dedicar, depois que casa, parece que agora fechou as portas, já realizei o que eu queria, e agora eu vou dedicar a casa, né, ao marido. E não é muito bem assim. Você não precisa casar e fechar as portas para tudo. Não, você tem a carreira, você tem a sua história. E depois eu vim, né, na época da pandemia, onde todo mundo fechou as portas, e eu fiz a parte do hortifruti, né, para ajudar o pessoal do prédio. E quando começou a voltar, eu falei assim, não, tá na hora de parar. Tá na hora de parar, vamos partir para os negócios como era antes, né? Na pandemia foi um processo. E foi um sucesso também, né? A parte da distribuição, com a facilidade que o João tinha, para a parte das hortaliças, das verduras. E enquanto isso, na pandemia, a gente estava fazendo a Academia da Excelência. Sim, começamos no presencial e partimos para online. E deu tudo certo e foi ótimo, pessoal. Você não sabe como que o Fernando conduz no online também. Eu não sei se agora ainda é... Agora, você sabe que nasceu, quer dizer, uma herança da pandemia foi que hoje a academia ela é híbrida. Enquanto eu estou dando aula ao vivo, nós transmitimos o ao vivo. Então hoje tem pessoas de Santa Catarina formando. Teve um colega que se formou lá no Nordeste também e também já está dando cursos e treinamentos. Quer dizer, então realmente ficou uma herança aí, o presencial e online ao vivo também da academia. Olha que show. Então, eu falei assim, nossa, super dá certo, né? A explicação, a dedicação, a sua entrega é excelente. Para mim foi, né? Não sei para os outros, não posso responder pelas outras pessoas, mas para mim, para minha família, que meu irmão também estava fazendo, o David, para ele, assim, foi excelente na carreira dele, o desenvolvimento dele na parte da distribuição, né? E durante esse período meu pai foi embora. Então foi graças à parte do desenvolvimento humano, a sua mente, o mindset muda tudo. Porque senão a gente estaria no melancólico, na sofrência. Então não é somente para os negócios, é para você. É o autoconhecimento e o autoentendimento de cada processo que faz parte da vida. É a rotina da vida, né? A gente fala assim que as pessoas vêm e as pessoas vão. E tudo depende como que você entende, como que você quer levar a sua vida adiante. Se a gente ficar no melancólico, no negativo, aí a família vai para a falência, né? O emocional da família foi. Então, o quanto isso foi importante para também erguer minha mãe. A partir quando ela vê que os filhos estão encaminhando bem, tem um entendimento, claro que a gente sente saudade, sente falta, mas o que ele deixou pra gente é um presente.
o quanto que ele precisava deixar, né? Então esse foi um processo que foi tudo isso durante a pandemia. Que legal. Vamos voltar um pouquinho antes. Quais foram os processos que você passou com a gente? Eu passei na Leader Training. Que é o Signa 1 hoje, né? E o Signa 2. Gaivota. Gaivota. Aí eu passei a Academia da Excelência. Do Signa 1 lá do primeiro treinamento, você lembra de alguma coisa importante, marcante? Poxa, sempre foi, né? Porque é a segunda vez que eu fazia, né? O Leader Training. E o Leader Training, para mim, sempre foi a caminhada. Exercício da caminhada. Da caminhada, porque é o contato que você tem com Deus. Eu sou muito, eu sou cristã evangélica, então sempre isso me toca. Parece que tem gente que fala assim, mas é um exercício leve, um exercício, para muitas pessoas que eu escuto, parece insignificante. Mas para mim, é um processo assim que você tem ligação diretamente com Deus. Você tem um contato com a terra e com o céu, entendeu? Com Deus. Então, essa é um processo muito importante. Sempre foi. Legal. E do Gaivota? Teve alguns a Gaivota, pontos? É a segunda vez que eu faço. Aí no S2... O S2, primeira vez, eu fui solteira. Fiz com os amigos. Foi muito bom. Onde eu fiz quando eu era muito nova, que eu contei, e eu fui para a China. A segunda vez que eu fiz com o João, com meu marido. Aí é um outro significado. E cada local traz de uma maneira igual, diferente. Né? Porque você conduz de uma maneira diferente, né? A entrega, o sentir é outra. Por isso que, para mim, assim, eu fiz junto com a cunhada, então a união da família foi totalmente diferente para mim, diferenciado. Quando a gente sente assim, a missão, o propósito em casal, né, a conexão, então a gente sente mais próximo, a verdade, que tem coisas que a gente não consegue falar em casa, mas nos 3 dias a gente consegue ter esse link, a gente vê a verdade e a criança que há dentro, a maturidade que você consegue trazer e se abrir, né, para a pessoa. Que legal, que legal. E aí, em algum momento, despertou uma vontade de fazer academia. Como que foi isso? Qual foi o bichinho que despertou em você? Né? Falou, eu quero fazer academia. Porque quando você fala assim, academia de excelência é muito business, né? Então, como que eu voltei da China? Eu casei e como eu tinha falado que eu fechei as portas, eu não sabia o que eu queria fazer. Né? Até então, eu estava fazendo projetos aqui no Brasil, projeto para as empresas, para as indústrias, onde os chineses estavam vindo, eu tenho facilidade com o idioma, falo mandarim, então estava vindo muitos chineses. A partir do momento que você casa, esses projetos que ficam 1 ano, 2 anos fora, e só pode voltar para casa uma vez por mês, um dia, ou a cada 2 meses voltar uma vez, imagina recém-casada, o casamento vai embora. Eu falei assim, o caso não foi fácil já de encontrar alguém, né? No momento certo, no horário certo, no local certo. Imagina, né? Você vai estragar o relacionamento. Perder algumas coisas que as pessoas não conseguem ter essa visão, né? Então eu falei assim, poxa, então meu trabalho, quando você vai falando, né, no âmbito do trabalho, quando você vai falando não, nada é insubstituível. Todo mundo é substituir em qualquer local. Aí as pessoas substituem você. Aí no mercado a porta vão se fechando, vão se estreitando. Aí eu falei assim, poxa, eu preciso procurar algo para fazer. Né? Não é ser dona de casa apenas. E a gente não consegue, começa a sofrer, começa a ficar doente, começa a achar intriga em casa, né? Os chineses costumam falar assim, começa a achar, tentar achar espinho dentro de tofu. Aqui a gente... Qual que é o gente ditado? Fala, em português acho que é procurar pelo em ovo, né? É mais ou menos isso. Né? Espinho dentro do tofu. Espinho. Mas essa é uma expressão chinesa? É um ditado chinês. E como falar em chinês? Tofu li tiao ci. Tofu li tiao ci. Eu adoro. Gente, isso aqui tá sendo multicultural. Além do autodesenvolvimento, a gente tá aprendendo. Mandarim. Eu vou falar pra um cliente, né? Tofu li tiao ci. Eu falei assim, para de procurar pelo em ovo. Então,
Aí eu falei assim, poxa, aí em casa eu começava a procurar coisa que não existe, né? O ser humano é assim, por isso que o ser humano não foi feito para ficar sozinho, para ficar parada. A mente tem que funcionar, senão fica paranoico. É isso mesmo. Não é? E de tudo que a gente viu, vamos falar da academia um pouquinho, do seu Claro. projeto lá dentro, antes das transformações, lá começaram, né? Mas de tudo que você viu na academia, você lembra aqueles módulos, os assuntos que foram mais tocantes para você? A gente fez muito em cima do meu prontinho da terra, do hortifruti, né? Do delivery. Aí eu desenhei muito em cima dela, insistindo em cima dela, na análise do SWOT, do projeto Disney, tudo em cima dela. Aí depois realmente eu parei para pensar, falei assim, será que eu tô na fase de ter um hortifruti e trabalhar de sábado, domingo a domingo, até encontrar um gerente certo para ficar no local, e o investimento, né, você também buscou, falou do investimento e tudo mais. Aí eu parei para ficar pensando tudo isso, falei assim, será que a Patrícia gosta de estar coordenando um hortifruti, porque eu não tenho experiência. Quem tem experiência, na verdade, com frutas, legumes, tudo mais, é o meu marido, não sou eu. Então eu vou estar fazendo o que ele quer ou o que eu quero. E realmente esse também é o momento dele de querer ficar domingo, para fazer isso, sendo que ele tem um negócio dele? Será que eu estou sendo justa com ele, comigo? Então, não é apenas ter o projeto, né? É a realidade do que realmente é para o casal, e realmente isso daí é para a Patrícia. E não condiz o casal, mas é a Patrícia. E quando a gente parou para pensar, para analisar isso mesmo, e foi muito bom, porque senão eu estaria abrindo de olhos fechados e dando tiro, e depois de repente, puf, te fecha a porta. Investimento, capital, tempo, mas acho que o mais importante, o seu coração ia estar feliz com tudo isso. Exatamente. Né? Aí durante esse período, aí eu falei assim, saí da academia, aí a gente também aprende as ferramentas, a gente refaz. Refaz, isso é importante, porque você entrega tudo pronto, com a apostila, tudo, porque a gente não tem absorção 100%. Então, aí a gente refaz, a gente consegue refazer por nós mesmos. Aí eu percebi, eu falei assim, não, e não é isso. Aí eu fui fazer hipnose, decodificação corpo e mente, até que aí eu comecei a atender terapeuticamente. Sim. Olha isso, olha que interessante. Olha lá, não, vamos pegar essa trajetória, né? Então, aquela mulher que foi para a China, voltou, casou, foi para o ramo de hortifrutis, agora atendendo pessoas. E da onde nasceu essa coisa assim, eu posso atender pessoas? Porque isso lá atrás não era algo que passava na sua mente. Não, nunca foi. E olha só que interessante, eu nunca fui de querer atender terapeuticamente as pessoas, né? Eu lembro que eu até falei assim, mas Fernanda, eu não vou atender ninguém. Eu vou fazer curso de coach, formar em coach, eu não vou atender. Só que aí o João fala assim, vai ser bom pra gente, ok. E não importa, porque sendo empresário é importante você conhecer as pessoas, saber fazer pergunta certa para ter resposta certa. Então essa é a maior charada, fazer pergunta certa. Quando você olha para as pessoas, sente, você já sabe o que você... A postura, a melhor maneira, aí a gente fala assim muito do rapport. Então, como que você traz as pessoas para você? Para ser uma pessoa interessante e não interesseira. Pessoal, eu vou explorar bastante. Fiquem por aqui que eu quero aprender muito. Vamos nos detalhes. Então você começou a atender pela medicina chinesa, lógico, agregando seus conhecimentos em neurolinguística, em coach, quer dizer, tudo... Psicanálise e tudo mais. Como que era isso? Me conta um pouco dos cases, como que as pessoas que você ajudou, como que é? Aí a gente fala assim que a gente atrai muitas pessoas com as suas dores. Então, por isso que é muito importante, durante toda essa trajetória, tratar a sua dor, para que quando as pessoas veem que você atraia com as suas dores, você não será abalada ou escandalizado pela aquela dor. Não adianta, já pensou, você está fazendo terapia para as pessoas e você está chorando? Você não se aguenta com a própria dor, porque normalmente a gente já tem essa atração. E o resultado é excelente, eu tenho bastante depoimentos, então tem momentos que eu aplico a psicanálise, aplico o coach,
nas perguntas certas, respostas certas. A gente tem a parte da medicina, eu trago muito a decodificação da medicina nova germânica, né? Então, tudo isso para o quê? Aí eu fiz o meu repertório, o meu diagnóstico com o meu método para as pessoas. Por isso que eu tenho o método NTC, a nova terapia chinesa. Depois eu entendi, eu falei assim, poxa, todo mundo tem perguntando, Patrícia, mas você ensina? Você ensina até então? Eu falei assim, não ensino. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu acho que Deus está falando alguma coisa aí. Aí eu comecei a ir pro palco, Fernando. Então, pera só um pouquinho, pessoal. Eu vou ajudar vocês eu sou muito acelerado, né? Eu sou acelerado. Na academia, a gente lembra que a gente falava sobre ela montar o hortifruti e tudo isso. Ela foi para o ramo de atendimento, se especializou em várias áreas e segmentos diferentes. E o mais incrível de tudo, e o que eu acredito muito no que ela fez, ela criou o método Patrícia Liu, né? Que é a nova terapia chinesa. A Raquel fala muito sobre isso também, porque a Raquel, ela fez psicologia, depois ela fez psicanálise, ela fez hipnose ericksoniana, hoje ela trabalha com relações sistêmicas, e as pessoas falam assim, Raquel, qual é a sua linha? Ela falou assim, a minha linha é a linha que eu criei na minha mente, né? Eu uso todas as ferramentas juntas. Para quê? Para promover as pessoas. E aí você montou o seu próprio método de atendimento. Me conta um case, assim, não precisando citar os nomes, é claro, mas assim, um case de alguém que te procurou e obteve muito sucesso. Ok, eu vou falar muito durante o treinamento, né? Tem pessoas, né, que são... Aí eu falo assim, são seminários, é como se você estivesse atendendo um por um, só que em grupo. E o resultado é o mesmo. Aí eu falava assim, poxa, Fernando, é uma energia tão forte e de tanto impacto, que uma senhora de 89 anos, ela usa óculos. E quem usa óculos com 89, há quantos anos já não usa óculos? Carrega pra cima, pra baixo, não consegue viver sem ela, só tira pra dormir, praticamente. E ela falou assim, olha Patrícia, o seu treinamento nem começou e eu não preciso mais usar óculos. Eu falei assim, olha só o quanto que isso não é emocional. Eu falo assim, através da decodificação, que 89% é emocional. O problema, a doença nossa dos órgãos e das vísceras é emocional. Legal, olha que legal, pessoal. O trabalho que a Patrícia faz, ela conecta muito, né, o emocional ao físico, né? Porque quando o físico tá gritando, é porque o já é uma consequência, já aconteceu. Sim. Explica para o pessoal bem de forma simples o que é essa metodologia de decodificação que você fala. Sim, a gente fala assim que você também traz muito nos treinamentos, né, Fernanda, que é onde começou tudo. Então já deu para entender que dentro do meu método tem muito do Fernando. Com muito orgulho, muito prazer em ouvir isso. Tem muito, né? Porque é emocional, Fernando, é emocional. A gente fala assim que a gente adoece pelo lado emocional, pessoal. 89% das nossas doenças crônicas, autoimunes, vem da emoção. Câncer, os médicos, todos, médico convencional, falam que é emocional também. Então, quando você consegue tratar já logo cedo a sua parte emocional, que a gente fala, que os chineses falam que a gente nasce predestinada a algumas doenças. Quando uma criança nasce mais branquinho, mais pretinho, pessoal, mais assim, cores, né? Sim, fica tranquila. Senão depois, né, dá dor de cabeça, mas Fernando. Fica tranquila. Então eu espero que todo mundo entenda, né? Por exemplo, a gente, né, orientais também tem a pele, somos escura, mais amarelo, né? Mais pigmentadas, né? Isso, são mais pigmentados ou não, mais gordinho, mais magrinho, né? Então, peraí. Com cabeças maiores, menores, tudo isso já traz predestinação à doença. Então quer dizer que quando um bebê nasce, de acordo com algumas características que são observáveis pela medicina chinesa, você já pode prever que ele poderá ter uma doença na vida adulta. Isso. Aí a gente olha também, a partir das fezes da criança, a gente também já entende que tipo de doença provavelmente a pessoa vai ter. Só que ninguém começa a tratar o bebê
logo que nasce. Hoje em dia começa a tratar, talvez porque alguns exames começam a detectar que já tem diabetes, pré-diabético, problema de visão, mas antigamente não tinha nada disso. E até hoje, muitas doenças não são diagnosticadas quando o bebê nasce. Né? Então, a medicina tradicional chinesa, a gente trabalha muito na observação, no olhar. Então, quanto que a gente não olha? Quando você fala, tem a dinâmica do espelho, né? Quando você mora, o último 5 minutos, ou até, né, aquela dinâmica que você olha, né, que é separar, às vezes aí eu confundo S1, S2, não tem problema nenhum. E academia, a gente mistura tudo, mas tem um processo que a gente pega o nosso espelho mesmo, assim, e o quanto que a gente não se olha. E você acha que uma criança, não tem como, e os papai e mamãe já não se olha direito, vai conseguir olhar tanto para a criança? Você sabe que, eu vou fazer um comentário rápido, né, meus meninos vão no médico homeopata, muito tradicional, e quando a gente leva um problema, a primeira coisa que ele começa a perguntar é, vocês observaram isso essa semana? Vocês observaram? Aí eles perguntam de sono, de comportamento, de reações, quer dizer, observar e observar. Sim, e hoje em dia tem muitas ferramentas, eu acho que as pessoas só não tratam quando não quer. Que legal. Agora, eu fiquei muito surpreso, eu fui numa pessoa que também fazia um atendimento baseado na medicina chinesa, e ela olhou minha língua, olhou minhas unhas, ela observou e ela me deu alguns diagnósticos que eu falei assim, gente, como pode... Sim. Perfeito, bateu perfeitamente com tudo que eu estava sentindo, com tudo que eu estava passando. Então, aí sem precisar fazer raio-x, nada. Nada. Só apenas mostrar a pulsologia. Por exemplo, eu tenho uma técnica, olhando pela orelha, sabe o que você tem. Se você é predestinado a alguma coisa. Entendeu? Só de olhar. A gente fala muito que eu aprendi rapport. Aí eu falei assim, muito interessante. Então eu vou colocar. Eu falei assim, o Fernando é magnífico. Ele fala do rapport. Aí eu falei assim, eu vou trazer a orelha. E olha só. Eu trouxe através do método, eu falei assim, além do rapport, que todo mundo hoje em dia sabe, vamos olhar a orelha da pessoa. E você consegue identificar muita coisa através gente, eu tô preocupado. Da orelha. Por ela exemplo, tá olhando a minha orelha, meu Deus do céu, ela vai descobrir. A orelha é a sua história. Né? Você tem a sua história através da sua orelha. Por isso que a orelha muda. Os idosos não têm orelha maiores? Sim. Então, quanto de sabedoria e história que eles já não carregam? Gente. Entendeu? Eles têm a parte do lóbulo que vai crescendo. Eu acho que vou ter que gravar 2 podcasts. Um pra gente bater papo sobre você e um pra você contar um pouco pra gente. Então hoje, você está ensinando as pessoas sobre isso também. Também. E agora, por conta da Câmara, porque a gente tem que focar em um negócio, né, Fê? Então, por isso que a parte do Instituto Liu, que você falou, a gente dá muito cursos e treinamento. Eu sou muito convidada para fazer palestras. Né, dar seminários. Como que nasceu o Instituto? O Instituto Liu foi por causa dos atendimentos, aí veio as pessoas falando, olha, você não quer dar treinamento? Eu comecei a dar treinamento, e depois começou a ter convites, né, para as palestras, para o seminário. Eu falei assim, ok, então vamos. Então isso foi desenvolvendo. Aí eu falei assim, tem a parte da Câmara de Comércio, porque eu sempre fui da área de importação e exportação. E numa dessas conversas, né, lá na Fiesp, né, com a Marta Lívia Suplicy, ela falou assim, poxa, Patrícia, a parte das mulheres, exporta mais mulher, a parte do desenvolvimento, porque a Câmara de Comércio, eu falei assim, se tem a parte, ninguém nunca falou, nós orientais também sofremos de dores. A gente também tem as nossas dores. Por que nunca ninguém falou? Né? Só fala de outras nacionalidades, outras etnias e as orientais. E aí eu fui puxar através de Brasília e não tem. A gente entrou com a frente parlamentar para as mulheres asiáticas dos países da Ásia Oriental. Aí surgiu a Câmara de Comércio. E eu nem pensava da Câmara de Comércio. Aí as pessoas falaram assim, mas Patrícia, você sempre trabalhou com importação e exportação. Por que não trazer e ajudar essas mulheres, sendo das indústrias que já importam e exportam e querem expandir, as mulheres que querem criar oportunidade para criar marcas lá fora do país, você tem essa parte da comunicação, e as pessoas que querem criar o brand dentro do Brasil.
Aí eu falei assim, poxa, isso daí é minha expertise também. Que legal. Então, para o pessoal entender, como que você ajuda essas mulheres? Elas procuram, o que que você faz por elas? Ok. A Câmara de Comércio, ela vem com a ideia assim, que a gente, se a pessoa tem produto, né, a gente consegue expandir a pessoa com o produto. Qual que é o desejo? Primeiro tem que ver a missão. Por isso que essas análises das ferramentas, novamente, SWOT, né, tudo isso tem que entender. Se a pessoa já tem a marca, ela quer expandir para onde? Ela quer expandir para a Ásia, que é a nossa expertise, para a Europa, para os Estados Unidos. Né? De que maneira? Aí a gente traça essas maneiras, né? Então tem uma consultoria referente a isso. E também se a pessoa não tem um produto, não sabe o que quer, mas quer começar uma carreira, quer começar algo, a gente cria esse ensinamento. Então a gente tem um contato direto trazendo o pessoal do Porto, que são, a Câmara sobrevive através de apoios, patrocínios, né? Patrocinadores, senão a Câmara não tem como sobreviver através dos fomentos. Então, essa é a função da Câmara de Comércio. A Patrícia é apenas um instrumento, uma imagem, né? Recebe salário. É um assalariado dentro da Câmara. Mas acho que mais importante que isso é um instrumento de transformação. Sim, né? Sim. Então, a gente traça tudo isso para que a pessoa tenha o conhecimento, o que pode trazer o produto. Tem gente que não tem autoestima, né, Fernando? Mulheres que sempre foi muito submissas. Então, elas não têm o poder da fala, o quanto que é importante. Um tempo, não faz tanto tempo, eu lidei com uma mulher. A mulher tem, assim, terrenos, tem, assim, uma baita empresária. Mas, de repente, ela casou e vira uma mulherzinha. Mas todo aquele negócio que ela construiu, parece que foi um zero. Parece que aí volta abaixo de um homem. E quantas vezes eu falo assim, olha, quando a gente traz a Câmara de Comércio, quando a mulher entende os seus direitos na política econômica, não é criar um movimento feminista. Pelo contrário, você é casada. Mas se você sendo casada, você pode ser uma mulher empreendedora. Você não precisa trazer a sua mulher. Você pode dedicar ao marido, você dedica aos filhos, você dedica ao seu negócio também. A gente fala assim que as mulheres ela conseguem ser multiuso. Sim. Né? Não precisa focar e perder. Pelo contrário, aquele homem gostou de você sendo aquela mulher empreendedora. Então não precisa se anular. Então, é essa palavra que a gente traz. Teve gente até falou assim, Patrícia, nossa, você vai trazer tanto divórcio para a família. Mas não, pelo amor de Deus. O propósito é o contrário, né? O propósito não é agregar para a família, trazer o orgulho. Pelo que eu percebi, quer dizer, você entende muito sobre as crenças e valores e as dores da mulher da cultura asiática, né? Sim. E aí você consegue trabalhar melhor com ela essas crenças, esses valores, essas missões, quer dizer, recolocá-las no lugar de direito delas, né? Sim. Aí a gente fala assim, entra muito lado político. Sim e não, né? Dentro do política a gente vai ter a frente parlamentar, a gente tem essa defesa, essa linguagem política dessas leis que a gente vai estar trazendo, né, para esse desenvolvimento, né, das mulheres dos países orientais, e a gente tem que trazer negócio, porque no final das contas você tem que comer, as contas chegam. Tá. Você tem algum case sobre algum movimento da Câmara que já tá em movimento? Alguma mulher que empreendeu, que investiu? A gente então, esse projeto, né, já vem há muito tempo, só que a gente colocou em andamento, em ação, faz pouco tempo. A importação e exportação eu sempre trabalhei. Tá. A gente é muito assim, fechou o negócio, veio, né, então a Câmara recebe a comissão. Então é muito claro, né? Viu o produto lá na Ásia, principalmente na China, viu o produto, gostou, existe a mentoria, né? A partir da consultoria, fechou, ok, aí o produto vem. E é simples, é muito claro. O produto vem, importou, aí a gente pega e tem a parte da Câmara de Comércio. Aí, se essa empreendedora precisar, vocês dão suporte a montar marca, montar projeto. Sim. Legal. Aí tem a parte da exportação. E isso é específico para mulheres orientais. E você acredita que vem muitos ocidentais interessados para isso? Porque isso me parece algo tão bacana.
É bem interessado porque, por exemplo, tem muita gente que a fábrica, ele produz um X produto, por exemplo, essa peça. Só que essa peça, e não é só essa peça, a fábrica precisa trazer caixa personalizado, vem de fora, uniformes, brindes. Então, a gente acaba, no final das contas, fazendo o quê? Uma consultoria para trazer passo por passo o que é mais importante. Fabricação inteira da peça aqui, ou a fabricação semi-acabado, entendeu? Então, há N possibilidade por causa de uma única peça. Então, só para ver, assim, é simples, ao mesmo tempo que bem trabalhoso. Que legal. Poxa, então, que trabalho enxergar bacana desse produto o quanto que vale no final no mercado. Até quando. Aí a gente tem que estudar também o budget daquela empresa, o quanto que ele consegue investir agora. Lindo trabalho. Então, esse é um estudo. Legal. Um estudo assim, mais profundo, né? Por isso que eu falei assim: agora os treinamentos é só convite, Fernando. É convite para dar palestras ou algum tipo de seminário, porque a dedicação muito é na Câmara de Comércio. A Câmara de Comércio a gente faz o que a mulher consegue enxergar também através de almoços e jantares e chá da tarde, que a gente tem bastante. Então, foco asiático e mulheres. Mulheres gerações também. Gerações por quê? Porque o Brasil é um país de imigrantes. Entendi. Então, qualquer pessoa pode ir. Tá. Mas para ser membro, aí tem um ticket diferenciado para as mulheres orientais para fazer sentido desse contexto. E essas palestras que você vai para o convite, por exemplo, se alguém está ouvindo assim, eu quero convidar. Qual que é o tema que você trabalha? Quais são alguns temas que você oferece nas suas palestras? Por exemplo, agora dia 4, 5 e 6, né? O seminário vai ser online, né? Que eu sou convidada também, e vai ser Portugal e Angola. Tá. Né, que é internacional. E Brasil também, né? Então, esse daí é sobre o quê? A parte da medicina. Então, tem a medicina convencional e medicina tradicional chinesa. Aí tem a parte também que fala muito, que eu sou convidada para falar sobre mindset oriental. Né? A palestra que a gente fala assim, como que os orientais pensam, mais chineses pensam, depois como que elas negociam e como que eles vendem. Isso deve ser muito interessante, porque se eu puder adaptar, nossa, daqui a pouco eu vou chegar, tem uma surpresa, gente. Vocês acham que isso já é tudo, mas ainda tem mais. Então, você falaria, é muito interessante essa do mindset chinês, né? Porque não tem como negar que é um povo próspero, é um país próspero, são pessoas que possivelmente pela sua forma de pensar e agir em negócios. Então, você leva isso para as pessoas e as empresas. Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta. Fernando, me fala uma coisa. Ai, que medo. Você vê que brasileiros... Né, eu sou brasileira, eu me considero muito brasileira, por isso que eu voltei para o Brasil para casar. Olha só. Só que só tem um olhinho puxado, né? E... o que acontece? Brasileiro, a vida toda é capaz da pessoa ficar guardando dinheiro, compra um carro, ainda em prestação, duro para terminar de pagar a prestação. Imagina comprar uma casa. Passa a vida toda para comprar uma casa. Sim, na cultura geral do Brasil, o maior esforço é comprar uma casa, construir aos poucos, fazer financiamento. Aí vem o chinês, a gente fala assim, pessoal, me perdoa, desgraçados. Não. Uma brincadeira, né? Mas eles em um ano, sem saber falar idioma, aí moram no kitnet. Às vezes moram 5 famílias no mesmo quarto, no mesmo kitnet, numa casa com 3 quartos, pode morar em cada quarto 5 famílias. Pensa aí. Ele vem sozinho com a esposa, e um ano compra casa, compra carro. Cadê? E esse é o mindset. Começa por aí. Aí você conta como eles fazem isso. Exatamente. Então, qual que é a mindset? Então, o que está falhando na gente? É uma virada de chave. Né? Em muitos treinamentos, principalmente na academia, é virada de chave atrás de virada de chave. Mas tem quantas pessoas que realmente conseguem virar a chave? Que leva isso a sério. Sim, né? E aí, assim, eu vou usar um exemplo bem claro que a gente estava discutindo, e com certeza isso é forma de pensar. No ramo automobilístico hoje, os chineses estão chegando no Brasil
e estão dando muito trabalho e, quem sabe, vão dominar indústrias de carro que já estavam aqui há anos e anos, eles estão chegando com uma força incrível, né? Então a gente tem algo a aprender com eles. Sim, a gente fala assim que os chineses mesmos, né, falam isso. Isso daí é um conteúdo para um único podcast, contando a história até onde eles querem chegar. E até onde que eles já chegaram e em quanto tempo. Né? Então, isso mostra muito o gráfico dos chineses. Quando eles fecharam a porta, né, que o Mao Tse-tung que chegou através da Guerra Fria, quando eles abriram a porta e até hoje com a tecnologia, com as falsificações, né, que os chineses, eles falam mesmo que eles tiveram que aprender e até a tecnologia. Isso daí é uma história longa, então eu só não vou... legal. Não, mas a gente vai saber mais. Falar. E, bom, já deixo aqui, né, ó. Você que estiver interessado, depois vai ter os contatos da Patrícia aqui. Eu estou interessado em saber um pouco mais sobre o mindset dos chineses. E como que eles vendem, né? Você viu, eles não sabem falar. E a gente fala português. Sim, eu mesmo já fui... E a gente não consegue vender. Eu já fui em comércios aqui em Indaiatuba, em São Paulo, de chineses, que não falavam muito pouco português, mas de muito sucesso. Lotados, vendendo muito. Deve ter alguma coisa muito importante. Eu vou querer saber mais. Aí você fala assim que é apenas preço. Aí fala assim que eles têm os melhores atendimentos, o diferencial. O diferencial é, você quer? Você não quer? Então tá, então tchau. Esses são os melhores atendimentos. Aí fala assim, esse é o diferencial. Não é isso. Não é isso. Entendi. Então, aonde que tá o segredo disso? Qual que é a virada de chave que nós brasileiros, a gente não tem essa virada de chave. Aí fala assim, todos os orientais vivem bem? Não. Existe exceção. Claro. Né? Mas aí, por que a maioria vive bem financeiramente aos olhos do Brasil? Por que isso? Legal. Tem o mindset, a persistência, a perseverança. Olha só, acho que você deve ter visto nas mídias, a gente está montando um programa, né, que vai ser o Conselho Signa, que são grupos de empresários para a gente crescer juntos. E a gente vai ter alguns convidados para levar conteúdo. Acho que seria um conteúdo, anota aí, Isabela, um conteúdo legal para os empresários, o mindset do chinês. Como que eles fazem sucesso? E olha que a Patrícia comentou, né? O produto é quer, não quer. Não e ainda assim, eles devem ter alguma coisa por trás que a gente precisa descobrir. Você quer que é bem no comércio de uma amiga minha, né? Ela chegou, eu estava lá um dia só assistindo ela. Porque é bom a gente sempre aprender. A gente acha que muitas vezes a gente já aprendeu muito. Não, tem muito que aprender. Aí a pessoa fala assim, moça, posso dar uma olhada? Claro, é só olhar. Pode olhar. Nem tirou, pode olhar. Olhar é com os olhos, não são com as mãos. Aí, teoricamente, ela tá certa. Ué. Isso não é um atendimento padrão que a gente usa, né? Imagina. E como que a gente ensina sempre os outros? Tem que atender com a educação, com formalidade. Aí instigou. E o pessoal não levou? Eu quero saber esses gatilhos que estão por trás disso. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar num ponto muito legal que eu tô de olho na mesa aqui. Eu quero saber esse livro que você escreveu. Escritor agora, com livro. Esse daí é um presente para você, Fernando. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui. Posso abrir para você? Pode, por favor. Tá ainda embalado, novinho em folha. Pessoal, fui convidado para o lançamento, estava no treinamento, só não estive presente eu e a Raquel, que estávamos em treinamento, mas olha que honra, vim receber tem até a foto minha, aqui tá mais bonito. Deixa eu mostrar, Tarcísio, dá um corte aqui para mim, esse aqui, o livro da Patrícia, que eu já vi que está espalhado por aí, algumas livrarias e algumas livrarias também. Livraria Vila, que legal, o Marcelo Loeman e o Rodrigo Cardoso fizeram o seu prefácio, que bacana, que honra, né? Me conta um pouquinho do livro enquanto eu vou dando uma olhadinha nele aqui. A gente fala muito da medicina tradicional chinesa. Aí eu falo muito da alimentação, porque não adianta você ganhar o mundo, ter toda a riqueza se você não tem a saúde.
Então a gente fala muito dos órgãos, das vísceras. Eu falo muito do mindset no final, né? Do como que os chineses negociam, pensam, negociam e vendem. Que no final das contas eu percebi que as pessoas não querem saber da saúde. Eles só começam a pensar na saúde quando realmente está muito mal. Quando já foi em N médicos, em N lugares não tem solução. Então as pessoas querem, na verdade, saber como ganhar dinheiro. Nossa, olha, eu já vi uns capítulos aqui. A verdadeira união familiar, quando a casa é o nosso corpo. Legal. É outra aqui, a China que ninguém conhece. Eu acho que essa curiosidade, até essa semana acho que eu acabo de ler. Até me dá um feedback, né? Porque a segunda edição precisa ter uma mudança. Que legal. E eu falo muito do poder do tigre que a gente tem que trazer dentro do nosso interior. Isso, por que você escolheu esse nome, o poder do tigre? O poder do tigre porque o tigre, o animal tigre, representa a Ásia. O Oriente. Eu só não coloquei dragão, essas coisas, porque eu sou cristã evangélica, né? Então isso entra aí, traz um desconforto para minha realidade. Legal. Então o poder do tigre, a gente pode trazer o nosso animal, nosso tigre, nosso poder, nossa força, né? Principalmente falando questão de mulher. A gente traz a nossa força. E o tigre também tem um lado dócil. Né? O quanto que a gente fala assim, uma tigresa, ela cuida da sua família. Sim. O homem macho tigre cuida da sua família, do nosso lar. Né? Então isso daí, a proteção da família, né, vem na partir daí. Então por isso que eu trago esse poder. E quando você precisa, você tem que extrair esse poder e ir para cima. Legal. Com toda a força e acreditar naquele projeto que realmente está fazendo. Isso me remete muito, nós terminamos o Gaivota ontem, né? E se você lembrar, a gente coloca as equipes, os nomes de animais, né? Equipe Águia, equipe Falcão, equipe Leão, equipe Tigre, justamente para logo na sexta-feira as pessoas buscarem incorporar as melhores características do animal que ele escolheu para a equipe dele, porque eu acho que a gente pode aprender demais, né? Demais, com cada animal. Como o tigre, realmente você tocou em algo, ele é toda essa força, esse poder, mas quando você vê um vídeo de um tigre ou da tigresa cuidando da sua ninho, cria, né? é uma doçura enorme, né? Que legal, olha, uma satisfação enorme, não só de ganhar, mas de ver esse livro saindo das... Assim, eu jamais projetaria tudo isso quando a gente se conheceu. Eu lembro você começando na academia, fazendo sua primeira apresentação. E o meu autoestima era lá embaixo, Fernando. Extremamente perdida, não sabia nem como, né, conversar. Imagina falar no palco. Então, eu lembro você muito tímida, para se apresentar foi muito tensa, difícil. Né? Eu falei assim, porque tem atividade para a gente saber se apresentar, falar em pouco tempo, como conversar, como trazer através do linguagem corporal a pessoa para prestar atenção para você, criar os anjos, né? Que a gente, os anjos da plateia, os arquétipos. Para mim, quando no começo, os primeiros, eu criava anjo e tudo quanto é canto. E eu lembrava, porque a academia que instigou isso, que criou esse, né, abriu, né, esses links, falei assim, não, até então depois você não precisa mais. E aqui, vamos lá, aquele dia lá, aquela apresentação difícil, qual foi seu público maior? Qual foi o maior desafio que você teve hoje, na real mesmo, trabalhando com... Toda vez que a gente sobe no palco, a gente fica meio, né, com o coração batendo, mas é delicioso, porque quando você fala e as pessoas entendem, né, naquela transformação sua, e não a transformação, mas o que você entrega e aquele é de valor, isso daí é seu maior ganho. O público, né, que no meu foi 500, 600 pessoas. Você se apresentou para 500 pessoas aproximadamente. Isso, 500, 600. E eu já fui pro público, tinha 900, né, 1000, assim, e foi uma palestra de 30 minutos. Mas as pessoas saíam e o quanto que agradecia. Né, então, é que nem você falou, você só tem 15 minutos. 10 minutos. Eu não lembro aquele quando a gente senta e joga o caderno, que a pessoa você tem que olhar. Tem que olhar isso, o contato isso visual. Era quantos minutos? Era 1 minuto e meio. Vocês não aguentavam ficar 1 minuto falando com todo mundo. Enquanto a gente ficava desesperado. E agora...
tão tranquilo pra mim, sabe? Até pergunto se não pode ter mais tempo, porque não dá tempo de falar tudo. Porque a gente... 15 minutos é pouco. Mais do que o Meia falar, hora também. Esse prazer que a gente sente, as pessoas que tinham muita dificuldade em falar e hoje falam, não é o tempo nem o conteúdo, mas é você conseguir perceber o quanto você está transformando, o quanto você está contribuindo. Exato. E caiu muito bem esse episódio dos agentes transformadores, porque a Patrícia tinha conhecimento e potencial guardadinho. E tudo isso hoje está sendo externado. E olha que interessante, para 900 pessoas de uma vez. 900 pessoas que estão se beneficiando com o conhecimento que você tem interno. E, Fernando, hoje, se aparecer um público com 50 pessoas, 60 pessoas, eu acho pouco. E não é pouco, entendeu? Não é que eu estou sendo arrogante ou audaciosa, não. Porque a gente fala assim, que a gente já lidou com um público tão grande, e você fala 50, 60, putz, eu acho que tem algo errado comigo. Parece que eu não fiz um bom trabalho. Sabe essa sensação? Mas não, na verdade, 50, 60, muita gente quer ter 50, 60 pessoas e não tem. Não é, e o quanto não é trabalhoso para colocar dentro da casa da pessoa um treinamento ou uma palestra para 50, 60 pessoas. É trabalhoso, a gente sabe que é desafiador, mas a gente acha que parece que assim, olha, eu acho que eu não tô sendo interessante, entendeu? Dá essa sensação. E falando nisso, né, pra gente também entender como você tá levando sua mensagem, teve um momento lá atrás que você deu um boom na mídia social, né? Sim. Teve mas o que aconteceu ali que você deu uma explodida ali acho que foi no TikTok, depois no Instagram? Nossa, TikTok eu tenho 100 e poucos mil seguidores, né? 113, 114. Entra e sai pessoas, né? Eu também não sei. Quando eu comecei na minha... Olha só, gente, eu também não sei. E tem vídeos com 6 milhões, né, de visualizações ou mais, 3 milhões, tudo isso. E foi crescendo do TikTok. E isso daí foi trazendo para o Instagram. É aquilo, né, Fernando? Que você fala assim, melhor feito do que não feito. Isso eu sempre lembro do que você traz. Melhor feito do que não feito. Fazer, começar a fazer. Eu fiz um vídeo, eu falei, eu acho que isso não vai dar, vou postar. E não deu um gosto. Você vai conhecendo, você vai postando as coisas, você vai conhecendo o seu público. Isso aí vai entrando dinheiro. É dinheirinho, mas vai entrando dinheiro, vai monetizando. E vai dando sua autoridade, vai te fazendo ser conhecida. Isso, as pessoas vão te conhecer. Opa, quem é a Patrícia? Quem é? E se você for ver aquele vídeo com a minha postura hoje, é totalmente diferente. É um vídeo antigo, mas até hoje as pessoas... E não pode... Sabe o que eu vejo? Que muita gente também, quando eu estava atendendo, eles iam me procurar porque nas redes sociais começam a criticar. E as pessoas não estão preparadas. Se você é uma figura pública, não tem como agradar todo mundo. Jesus Cristo não agradou a todos. E quem somos nós para tentar agradar a todos? Ser humano assim. Tem gente que nasceu só para criticar. Só critica e só coloca pontos negativos. Pessoal, vocês estão vendo quanta mensagem e aprendizado está implícito e explícito em tudo isso, né? A exposição, ela teve coragem de se expor. Vou fazer melhor o feito do que não feito. Se você comparar hoje, você fala, meu Deus, como era ruim. Fernando Trevisan. Melhor feito do que não feito. Eu fui nessa palavra e a minha família, meu marido, começaram a ficar preocupados, que são muitas mensagens. Muitas mensagens. Falei assim, não sabe de nada, não sei o que lá. Eu nem aí. Por quê? Deleta, eu não vou agradar. E tem muita gente que fala assim, olha, mas ela não quis. Então, automaticamente, vem pessoas para te defender. Sim. A diferença não entra em discussão com eles. Isso. A partir do momento que você entra em discussão, putz, a sua autoridade vai lá embaixo. Por quê? Porque eu estava conversando com um terapeuta uma época sobre a internet mesmo, sobre os ataques na internet, né? E eu lembro que ele falou uma vez, porque assim, eu também já fui atacado algumas vezes, né? Quando a gente se expõe, né? A gente é atacado. Certeza. Né? E ele falou o seguinte, perceba que você não precisa se defender. As pessoas que te conhecem vão te defender. Exato. Ou pessoas que você nem conhece. E aí, se você começa a olhar a discussão na internet, tem as pessoas criticando, mas algumas pessoas embaixo te defendendo, falando o que ela está falando nesse sentido, quem é você para falar isso? Então, a gente não precisa nem se envolver. E muitas vezes a gente sabe na área comportamental, Patrícia, que se a pessoa tá respondendo ali, criticando, é porque você tocou em algo que é dela.
Exato. Você a tocou dor. numa dor que é dela. Aham. E aí ela ataca como uma defesa da própria dor que você tocou nela. Então, vamos nos expor. Então, infelizmente, felizmente, ainda bem que a gente tem essas tem internet hoje, recursos para fazer propaganda nosso. E é o melhor campo de venda hoje em dia, Sim. né? Não precisa de outro meio. Antigamente tinha que aparecer nas TVs, e o quanto que você não pagaria pelas propaganda. Hoje em dia, não precisa. Quanto Tinha que fazer é leads? panfletinhos. Nossa, e distribuindo de casa em casa, contratar alguém para distribuir, e olhe lá se a pessoa realmente distribuía. E aqui não, a internet, ele distribui. Lógico, às vezes a gente tem que saber nichar, né? Saber o seu produto e saber o seu público. E quando você nicha, ele mesmo entrega. Né? Então, esses são os melhores panfletos, né, Fernando? Que legal. Olha só, nosso tempo tá voando. Eu queria que você... Você viu? É pouco. Se deixar, eu vou falo ter que fazer muito. alguns podcasts. Nós vamos fazer alguns. Eu vou querer saber mais depois da forma chinesa de pensar e encarar os negócios também. Mas eu queria que você deixasse um recadinho para as pessoas que é assim, que tem um potencial enorme guardado dentro delas. Sim. Mas não estão conseguindo externar, que elas podem crescer muito. A sua história, ela é uma inspiração, acredito que para muitas pessoas e mulheres também. Então, Sim. eu vou deixar um espaço para você deixar o seu recadinho especial. Olha, pessoal, é muito importante, por exemplo, vocês não deixarem de realizar o seu sonho e a sua missão. Buscar internamente quem é realmente você. O eu interior, o que realmente eu quero para minha vida. E não viver pelo outro, o que o outro quer, o que deseja, mas sim o seu eu, o que você deseja. E eu te falo, quem ainda não fez e não conhece a Academia da Excelência, faça. Porque foi a partir dali que eu comecei realmente a me desdobrar e chegar aonde eu estou. Quem não me conhece pode me seguir, doutora Patrícia Liu e a Câmara de Comércio CCBF Ásia Oriental. Aí vocês vão ver um pouquinho da minha história, que lá tem a trajetória, lá vocês conseguem entender realmente o que o Fernando ele dedicou, ele entregou para ser quem é a Patrícia hoje. Eu nunca iria imaginar que eu estaria em um palco. Nunca iria imaginar que eu escreveria um livro. Imagina, eu falo até errado, aonde que eu vou criar coragem para escrever um livro? Então é até cômico, entendeu? Mas eu escrevi, eu fiz, eu acreditei. Essa é a missão e o propósito, é de se orgulhar, é o eu interior. E realmente quando você escreve, você traz realmente o que você deseja para a sua vida e para onde você quer levar e aonde você quer chegar. Esse é o meu recado. Então, seja perseverante e não desista. Olha Obrigada, só, Fernando. Patrícia, fiquei até emocionado ouvindo ao seu recado, porque às vezes, eu lembro da sua turma, a Patrícia que chegou lá, e às vezes a própria turma, quando assistiu a sua primeira apresentação, muita gente que já era muito boa, que se achava muito boa, que falou assim, eu sou bom. Quem que será que é essa Patrícia? E hoje ela está aqui, subindo nos palcos, né? Escrevendo livro. Minha convidada no meu podcast para contar a história dela. Então, realmente, essa é um dos cases de extrema transformação Sim. que a gente teve e mudanças. Sim. A gratidão é muito minha. O meu maior troféu é ouvir algo que você disse. Eu levei a minha mensagem para 900 pessoas. Eu estou levando a minha mensagem através de um livro. Eu estou levando a minha mensagem através da internet. Você vê, através de um livro, para quantas pessoas você pode levar? Inúmero, não tem quantidade. Onde isso pode chegar, né? Exato. Aonde isso pode chegar. Então, eu agradeço também, demais. Hoje nós somos quase que colegas de missão e profissão. Imagina. Né? Sim, você também leva transformação para as pessoas. Você está ajudando empresárias e empreendedoras, que é o nosso trabalho também. Sim. Também
Você vai ser convidada para o lançamento do meu livro em breve. Oh, que honra! Você passou na minha frente aqui, ó. A aluna passou o professor, escreveu primeiro do que o professor. O que o chinês fala é Qin Su Yu Lan, Sen Yu Lai. Assim, que quando a maior honra de um professor é quando o aluno consegue ultrapassar ele. Isso é o maior orgulho de um professor. Então, aqui porque você ensinou muito bem, é a prova. A minha honra, muito honrado de receber esse livro aqui. E no podcast, como não deu para ir no lançamento, e tá cheio de gente, eu tive a honra de receber pessoalmente. E aqui. Muito obrigado, pessoal. Aqui nas descrições, nós vamos deixar o Instagram, todos os contatos da Patrícia. Eu tenho certeza que se algo aqui te tocou, alguma dor que você tem também, pessoal, profissional, familiar, passa uma mensagem para ela, conversa com ela, que com certeza ela vai estar muito aberta para ajudar vocês também. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um dos episódios. Esse foi incrível do nosso podcast Até Quando Uma Decisão Vale Mais do que Qualquer Motivação. E eu não sei se é por coincidência ou não, né? Esse é o último, né, Isabela? O último episódio dessa série. Entendi. Então vamos fechar com chave de ouro. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigada, pessoal.